Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer imensamente o convite para participar dessa sessão. Na realidade, nós vamos nos dedicando há bastante tempo sobre saúde ocupacional. Essa é uma área que só a hipocrisia não reconhece que nós temos que bater de frente. Nós precisamos trabalhar muito nessa área, porque se introspectivamente nós fizermos uma análise, nós vamos ver, isento de qualquer mecanismo de defesa, a necessidade disso. Premente. Eu vou apresentar exatamente a minha participação na última reunião da World Federation um mês atrás. E essa apresentação minha me gratificou muito e eu vou mostrar por quê. Então, nós temos hoje na World Federation um work park para chegar a conclusões de atividades e processos em relação à saúde ocupacional no mundo. Fazem parte, como membros, esse grupo, extremamente diferenciada, com exceção do Sherman. Na realidade, nós temos pessoas de elite no mundo que trabalham constantemente nesse sentido. E mais gratificante para mim foi que depois dessa apresentação, o Roger Moore, que foi presidente da ASA, e o Max André Dopia, da França, se disponibilizaram para mim para trabalhar junto. Então isso me gratificou muito, porque eles estão envolvidos, nós estamos conseguindo no mundo propalar uma coisa que está no mesmo nível do Brasil, na maioria dos países, com exceção da Inglaterra, da França, dos Estados Unidos, que tem programas já bem desenvolvidos sobre isso. O profissional na nossa área, que trabalha num programa de residência, o profissional na nossa área que é diretor de unidade, ou preceptor de residência, ele deve estar envolvido sempre nesse tipo de situação, senão ele não está apto a entender coisas que acontecem no seu próprio serviço. E a evidência está porque quando os problemas acontecem não há solução, porque geralmente são negados. Então nós temos que partir para uma reflexão e mudar esse aspecto. O principal objetivo, desculpem porque não me deu tempo de traduzir. O principal objetivo dessa linha de pesquisa é alertar o real estado de bem-estar em diferentes sociedades de anestesiologia no mundo, indicando algumas opções de melhor abordá-los realmente. Isto aqui não é raro. Todos nós sabemos, e principalmente na formação médica. Isto aqui é doença. Isto aqui é defeito, como foi muito bem falado anteriormente pelos colegas, isto aqui é defeito de cognição. Isso aqui é defeito de processamento afetivo multival. Esse colega, ele vai levantar para fazer uma cesariana, aonde estão envolvidos não só o paciente e um feto, sem ter a sua cognição normal e o seu aspecto afetivo multival totalmente deturpado. Principalmente nessa linha, se ele for um dependente, que nós estamos milhados aqui. As vidas estão dependentes dele. O processamento somatosensorial e motor de resolução tem uma latência imensa. Além disso, os parâmetros afetivo-motivais são totalmente diferentes. Os acidentes, o aspecto de comoção com o acidente, a elaboração do acidente, por ele é rígido. Então, isto é o dia a dia dos nossos residentes e profissionais. Existe uma cínica propalação, ou mandamento, de que todo residente de anestesia tem que trabalhar sob estresse para trabalhar melhor. Tem que treinar na patologia para ser um melhor anestesiologista, que é uma coisa completamente hipócrita. Isso não é raro, e esse é especificamente o cérebro que vai responder profissionalmente nos próximos minutos pela vida de muitos, direta ou indiretamente. Editoriais como esse no British Journal of Medicine, não of Anesthesia,
são pessoas que pensam muito. Tem editoriais que, na realidade, nós precisamos desenvolver processos de proteger o bem-estar do médico. Que isso deve estar longe da formatação patológica, mas sim invadir no lado positivo. Nós precisamos fazer a profilaxia da doença. Se nós analisarmos a última semana de trabalho nosso nas salas de descanso, qual é o papo? É constantemente depressivo ou estressante. Não me pagaram. O hospital lá, o diretor aqui. Isto é um exercício patológico. E é constante. Não, mas eu trabalho em tal hospital muito tranquilo. Não é. A prática médica está muito complicada no mundo inteiro, nos países socializados, não socializados. E isso leva à patologia. O editorial publicado no mesmo jornal, que eu aconselho que as pessoas que lideram grupos de residência com alto número de residentes, que chefiam serviços com alto número de profissionais, reflitam sobre isso. Não é só a escala de plantão, nem o início da cirurgia. O bem-estar e o estresse, ele deve ser abordado por nós, e esse é o meu trabalho na World Federation, e essa é a minha tentativa de trabalho na SBA, é que sejam proativos a sua abordagem. Nós temos que abordar o que ainda está dito normal, de maneira preventiva. E só abordaremos isso foi discutido no âmago da World Federation, só abordaremos isso se nós tivermos acesso às estruturas e pessoas com poder decisório. Senão, não vai. E nós vamos continuar sofrendo. Mais do que isso, na realidade, como nós podemos realmente trabalhar o estresse? E isso, nesse trabalho importante do Forrest, mostrou o seguinte: os fatores que contribuem ao estresse são identificáveis e potencialmente modificáveis. E aqui entra, para quem pensa, a nossa responsabilidade como diretores, como preceptores e para nós próprios. São realidades que podem ser mudadas. E o não o são, muitas vezes com justificativas políticas, governamentais, de posicionamento ou até de dependência real de um cirurgião ou de uma estrutura cirúrgica. Se vocês notarem aqui, o Meretoj, que se tornou um grande amigo meu, ele está nesse grupo, que é uma pessoa que eu aconselho os trabalhos lidos realmente devam ser valorizados. E ele mostrou naquele trabalho citado anteriormente pelo Videira que nós podemos reduzir esse tipo de situação e reduzir, inclusive, as despesas com o tratamento médico. É uma proposta aí aos ministérios mostrar isso. A inalação crônica de anestésico inalatório, os acidentes percortantes, todos esses estão esquematizados nas suas algoritmos de conduta. Nada sobre isso, que é uma patologia endêmica. Então, esses fatos é que nos levam a continuar nessa batalha. Fadiga, ela leva a alterações importantes comportamentais, cognitivas e afetivo-motivais, eu realmente enfatizo. A fadiga pode significar e está frequentemente relacionada com o nível alcoólico circulante. Sabe-se que as reações de latência de atitude estão extremamente relacionadas, além dos erros, com a fadiga, caracterizada pela insônia. Uma pessoa com 24 horas de plantão, ininterrupta, e 4 horas de atividade no outro dia profissional, ele tem uma latência, e isso feito com vídeo em simulação, ele tem uma latência de atitude semelhante a um alcoólatra. Então, muitos de nós estamos trabalhando alcoolizados, em termos de latência e de neurofisiologia, e resposta psicomotora.
Esses fatos são alertas, esses fatos requerem reconhecimento e luta. Esse estudo do Steven, que também está no nosso grupo, eu tenho o prazer de dizer, ele é um discípulo do GABA. Na realidade, ele estudou a simulação de colegas descansados e colegas privados de sono. O grupo Vigil teve 24 horas prévias de atividade à atividade anestésica. E o grupo, com tempo de sono normal, chegou ao hospital no horário normal de início de trabalho. Os dois continuaram trabalhando sobre não avisada observação. E vejam a incidência de lapsos detectáveis na simulação de um grupo em relação ao outro. Pessoas morrem com isso. Latências na atividade e na solução são deletadas. Qual é o serviço que não tem um residente que trabalha 24 horas e que nas outras 4 horas da manhã faz uma cardíaca pediátrica ou que faz 2 cesarianas? Isso não existe. Isso tem que ser modificado. Burnout está intimamente relacionada com o estresse e com o desempenho. Vejam os erros do deprimido em relação a outros. Com isso, nós desenvolvemos, e aqui fiquei contente com essa atividade, desenvolvemos um trabalho de um questionário no mundo inteiro. Nós estamos agora com 47 países respondendo, nós vamos chegar a 120 países, certo? Esse questionário, ele foi muito objetivo, ele foi feito por todo o grupo, com exceção do MUR e do Dropia, e as perguntas eram muito objetivas. A sua sociedade tem um grupo trabalhando em saúde ocupacional? Veja a resposta. 11% tem. 11%. Então, há uma discrepância imensa entre os dados de pesquisa epidemiológica e a realidade da atitude médica, da atitude corajosa, da atitude administrativa, governamental, para regrar isso aí. Por exemplo, no Reino Unido hoje, o número de anestesias feitos por um anestesista são registrados numa central, seja no bonitinho, no hospital em que rende, como no institucional. Ele não pode exceder horas de anestesia em qualquer lugar. Esse é um fato real, corajoso, governamental. Ele está privado de dizer assim, não, eu ganho a minha vida lá fora. Não vai ganhar assim. Mude-se a estrutura. Então, isso nos fez ter, na realidade, uma força, entre aspas, dentro da World Federation e desenvolver esse trabalho. As consequências do estresse estão aqui. As alterações psicométricas, as alterações graves de dependência e as alterações depressivas também estão dentro das psicométricas. O fato é que a potencialização dos distúrbios psicomotores e da afetividade estão intimamente relacionadas com isso aqui. O deprimido, na relação médico-paciente, ele tem uma situação totalmente diferente do não deprimido. O dependente de opioide, ele mata facilmente para obter droga. E nós temos exemplos aqui. E mata principalmente se o oportunismo vier com causa anestésica, com que ele está protegido ao invés de ele cravar um punhal em alguém. Então, esse fato é extremamente importante de ser valorizado. Por quê? Porque as drogas agem exatamente em nível cognitivo, mas em nível afetivo-motival. Quer dizer, agem principalmente no processamento da afetividade, que está em conjunto com o dependente. Lembrem que o dependente, principalmente de opioide, ele mata realmente para obter prazer. Muito mais fácil é matar um paciente com a justificativa de erro anestésico, não assassinato. Então, essas coisas precisam ser vistas ou revistas.
no nosso questionário, os membros da sua sociedade estão realmente conscientes de necessidade de regulamentação de horas de trabalho? Aí nós temos um aumento. Tá certo? Então, há necessidade de estimular isso aqui, porque o conhecimento existe. Existe a falsa atitude ou a falta de coragem de enfrentá-lo. A sua diretoria da sociedade promove qualquer tipo de atividade em relação a esse tema no seu país? Yes, 77%. Elas são efetivas? Não, porque há um paradoxo nas respostas. Tá certo? Então você detecta que aqui existe uma falsidade ideológica. Ele sabe, mas a ação é zero. Então esse trabalho está causando no mundo um fato muito interessante, porque ele está expondo no sentido positivo a situação. Vejam as atitudes que nós temos, que a sociedade, porque só um parênteses, quando nós fomos trabalhar isso aqui, nós tivemos uma reunião muito ampla e não adianta nada eu trabalhar só o anestesiologista. Eu podia ter feito esse trabalho na anestesiologia pessoas. São as estruturas que influenciam, são quem está realmente com o poder executivo. O que nós temos que mostrar são os paradoxos da sociedade. E vejam, vários não têm nenhuma atividade em relação à saúde ocupacional. Alguns têm pesquisa, nós sabemos quais, e assim por diante. A sua sociedade ou os membros relatam esse tema em congressos nacionais? Sim. Se relatam? Por que não trabalham em cima? É o paradoxo da primeira questão. É uma forma de mostrar. Vejam só, acreditam os membros da sociedade ou do board que a síndrome de burnout é um problema na sua sociedade? 100% disseram essa. 100% de 42 sociedades. Então, na realidade, isso é um dado real. Na realidade, é real. Nós temos que trabalhar em cima. E não pensem que vocês, individualmente, não são responsáveis por isso. São. E nós temos que mudar. Nós fizemos um trabalho dentro da sociedade brasileira, junto com a Isabelle Hansen, que é uma professora de psicofisiologia do trabalho da Universidade da Bélgica, em Liège. E eu sempre agradeci, nós fizemos o que adiantava, e eu discuti na classe um dia desses, o que adianta eu ter uma casuística de individualidade de anestesistas da toda a América Latina? Não leva a nada. Eu vou ter uma estatística impregnada de viés. Nossa ideia aqui na SBA foi o seguinte: vamos tirar os viés e trabalhar com o problema dentro de uma unidade que tem um regimento de atividades que é a SBA e seus programas de residência. E aí eu, pelo menos, desvio um pouco dos vieses demográficos. E fizemos esse trabalho, essa pessoa é fantasticamente interessada nisso, ela está ligada à Organização Mundial da Saúde, e nós envolvemos. Vejam aqui os resultados. Analisamos estresse e adaptabilidade, o nível de adaptabilidade ao trabalho. Se nós analisarmos o nível de adaptabilidade, as médias em relação à idade não diferiram. Todo mundo, SIC, estava adaptado ao seu trabalho, certo? Os residentes e preceptores. Agora, vejam o nível de estresse. O nível de estresse foi significantemente maior na faixa etária de 25 a 35 anos, aonde, se vocês forem pesquisar, a maioria dos suicídios que são relatados no Brasil está dentro dessa faixa etária. E geralmente por hiperdosagem de opioide ou de hipnótico. Então a coisa tem um nexo casual. E ele é mascarado por uma resposta desse tipo. Nível de treinamento. Qual é a relação entre adaptabilidade
Não houve diferença estatisticamente significante quando usei Cruz Wallace, mas quando eu usei o mesmo teste, analisando o nível de estresse, vocês vejam que o segundo ano de formação médica no Brasil em anestesiologia é um pico significante de estresse. Esses são dados indicativos, eles podem não ser verdadeiros, mas eles induzem a uma tendência que nesse nível o nível de estresse aumente. Motivos os mais variados, soluções é que são pedidas. Também Cruz Wallace. Situação casado ou solteiro ou divorciado. Nós vimos que os casados têm um nível de estresse muito menor do que os outros. Isso é importante, extremamente importante, porque é um dado epidemiológico bem analisado. Agora vem o que já foi comentado pelos colegas que me antecederam, e acho essa sessão sequencial muito boa. Qual a causa? Qual é a causa disso? Vejam só. No Brasil, em relação aos belgas, nós fizemos uma comparação de nível de estresse e suas causas, e o nível de estresse está, no Brasil, mais elevado, principalmente por controle da planificação da sua vida profissional e manejo do seu tempo. Quem é que, aqui, na dependência total do cirurgião, não sofre com isso? Ou eu estou errado? Não. Congresso não me interessa, tu não vai, eu vou fazer a cirurgia, vai, não volta. Ou isso é verbalizado ou sentido, o perigo. Isso é um fator etiológico da sua patologia, da sua relação conjugal, da sua relação com seus filhos e até da fuga para a dependência. O álcool depois do trabalho é extremamente frequente. Circundem os hospitais de grande porte e vejam a quantidade, às 6h30, 7 horas, de gente bebendo. É por acaso? Na realidade, aqui outro dado importante que nós fizemos. O nível de estresse, agora só no grupo em estudo nosso, ele mostrou, comparativamente a outros países, um nível de estresse extremamente alto. Mas comparativo ao baixo estresse. Vejam que o anestesista brasileiro, na fase de sua formação e preceptores, tem um percentual alto, muito alto de estresse, de nível de estresse. Eu não sei se eu estou me fazendo entender. Ele está no maior nível e médio, mas o alto é muito maior que o baixo. Então, nenhum desses, ou pouco desses, trabalham com pouco estresse. E esse é outro fato extremamente importante. O nível de estresse é altíssimo, mesmo que o médio seja maior. No entanto, o nível de engajamento é baixo. O nível bom de engajamento é baixo. Alto, desculpa, confundi. Então, o que acontece? Não há uma conscientização que a falta de engajamento com o trabalho é a causa, muitas vezes, disso. Nós temos que conscientizar isso. Outro fato importante numa tabulação cruzada de dados, vejam espontaneamente, no período de 6 meses que foi o trabalho, não vou entrar no detalhe, mas veja o nível 1, 2, 3 preceptores, total. 25 dependentes do álcool se manifestaram espontaneamente. E mais do que isso, projetem isso para percentuais epidemiológicos. 9 preceptores foi o nível maior. Quem instrui, muitas vezes, é mais dependente do que o próprio instruído. Usam frequentemente, vocês vejam que se repete. Usam álcool frequentemente. Quem usa álcool frequentemente é alcoólatra. A Organização Mundial da Saúde já diz isso. Tá certo? Então está lá, nosso número de preceptores.
Perfeito. Nós já vimos isso. Isto é um centro, aí é que vem as coisas bonitas, eu vou terminar em seguida. Esse é um centro de programa de tratamento de médicos no Canadá, uma estrutura sólida, estável. Vejam as patologias. 23% desse centro são patologias emocionais em médicos. E 20,2% são patologias psiquiátricas. Isto aqui não pode se negar. Desculpe, faltou o importante. E olha aqui, 26,4% são dependentes químicos. Esse é um fato importante. Sua sociedade tem algum aspecto de financiamento, ou subsídio, ou seguro? Não, na maioria. A Inglaterra ainda não respondeu. Eles estão. Vejam, de 199 pacientes residentes tratados por dependência química, trabalho do Gregory, na Geórgia, que é o maior centro de tratamento de médico dependente dos Estados Unidos. 9 morreram. Então nós estamos corroborando, ao nos ausentarmos como preceptores, como chefe de residência, como colegas, da possibilidade de morte daquele colega que, na maioria das vezes, de maneira camuflada, está te pedindo socorro, porque ele tem a sensação de morte iminente total. Você acha que o abuso de substâncias é importante na sua sociedade? 33% verbalizam que sim. 33% de 44 países. Veja o que outro membro da nossa Work Party, que é o Bonnet, de Paris, nota com álcool. Olha lá. O álcool. Independência, em anestesiologista. A Escola Paulista de Medicina, que deve ser aqui citada, no seu serviço UNIAD de assistência ao médico dependente, mostra, o Ronaldo Laranjeira, nosso colega, que chefia a equipe, mostra que tratou até 2005, não tem relatório publicado atual, tratou álcool, benzodiazepínicos, opioides. Vejam a característica dos anestesistas, foram 87 anestesiologistas tratados, 87. Vejam o opioide lá em cima, esse é o grande problema, a dependência de opioide do anestesiologista, o que torna difícil o seu tratamento. E vejam as comorbidades, depressão e ansiedade. Existe dúvida que a nossa especialidade muito frequentemente nos leva à depressão e à ansiedade, sem dúvida nenhuma. E a fuga da ansiedade é o primeiro benzodiazepínico. Sua sociedade pretende desencadear algum trabalho? Sim, 11. Não, 83. Então, na realidade, as nossas propostas, estou terminando, as nossas propostas, e está sendo feito, e isso me gratifica muito. Eu trouxe esta apresentação que nós fizemos na Assembleia em Londres o mês passado, uma plateia bastante diferenciada sobre isso. E a nossa análise, o importante é analisar e publicar resultados desse questionário. Nós vamos pegar um N maior e vamos publicar com comentários. Escrever um editorial no texto com objetividade de partir para ser publicado esse editorial em todos os newsletters de todas as sociedades do mundo. Com alerta. Promover, evidentemente, suporte científico para quem quer desenvolver pesquisa na área. Elaborar recomendações e algoritmos nesse subjeto, principalmente sintomatológico. E estimular a inclusão desse subjeto em todos os meetings das sociedades, membros da World Federation, como eu me gratifico de estar incluído aqui. Então, na realidade, eu faço finalmente uma recomendação. Esse livro, feito no Canadá, elaborado no Canadá e publicado no Canadá, ele tem um download livre e ele precisa ser lido. Não são anestesiologistas, são clínicos que realmente
manifestam conceitos que todos nós, até para a nossa vida, vamos entender uma série de coisas. Qual é o meu objetivo final? É que a saúde ocupacional ela está exatamente no contexto da World Federation, que é segurança ao anestesiologista e segurança aos nossos pacientes. Obrigado.